Estamos em mais um ano eleitoral e com ele 3 erros que podem destruir o seu testemunho cristão. Erros que dividem igrejas e afastam pessoas de Cristo. Erros que transformam cristãos em fanáticos políticos. E sabe o que é pior? A maioria nem sabe que está cometendo. Se você comete pelo menos um desses erros, você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu sou o Rodomar Ricardo Ramloff e você está no canal Teologia Missional, seu canal de conteúdos cristãos de verdade. Eu tenho conversado com pessoas de diversos lugares, pessoas com diferentes preocupações. E as pessoas, inclusive os cristãos, têm falado muito de política. O que eu tenho visto e ouvido preocupa. E não são só os políticos que me preocupam. Não é só a situação do país, é o que está acontecendo dentro da igreja. Irmãos que não se falam mais por causa de partido político, famílias cristãs divididas, pastores sendo pressionados para escolher lados. E aí eu me pergunto, será que nós estamos fazendo política do jeito que Jesus faria? E nesse vídeo, então, eu te convido a me acompanhar porque eu vou mostrar 3 erros principais que nós cometemos. E, claro, o mais importante, como evitar cada um deles. Vem comigo, vamos conversar sobre os cristãos e a política. Vamos para o primeiro erro que nós cometemos e ele é o erro mais perigoso. Eu estou falando de tratar candidato político como se ele fosse um messias. É aquela típica postura de esperar pelo salvador da pátria. Deixa eu te explicar. Messianismo político acontece quando você deposita em um candidato a esperança que deveria estar somente em Cristo. Assim, nós brasileiros esperamos demais dos políticos. É como se nós pensássemos, se o outro lado ganhar, daí tá tudo perdido, aí não tem mais jeito. Agora, se o nosso candidato, se o meu candidato ganhar, daí sim, tudo vai melhorar. É aquele que diz, esse candidato, sim, ele foi enviado por Deus para salvar o país, para salvar o Brasil. Essa postura de depositar todas as esperanças em um candidato político é garantia de frustração. Você consegue perceber o problema aqui? A pessoa está falando de um candidato como se fala de Jesus. E o Salmo 146 das Escrituras é muito claro. Não confiem em príncipes, em meros mortais que são incapazes de salvar. Nenhum candidato vai salvar você. Nenhum político vai trazer o reino de Deus. E quando os cristãos, quando a igreja começa a colocar a sua esperança em Messias político, ela deixa de apontar para Cristo e passa a apontar para homens falhos, homens mortais. Imagina você defender um candidato como se ele fosse um profeta. Você defende, faz propaganda, entra em discussões, tudo para defender e exaltar aquele que é o seu político favorito. E aí você chega a brigar com quem pensa diferente, com quem defende outro. Eu já escutei coisas do tipo, Deus está levantando este homem para salvar a nação. Mas daí eu pergunto, e quando esse político, de repente, lá na frente, se envolver num escândalo? O que acontece com você? O que acontece com a sua fé? Você vai entrar em crise? Eu não estou falando de crise política, não, é crise de fé. Por quê? Porque você colocou a esperança no lugar errado. Escuta, calma, você pode ter preferência política, claro que sim. Você pode votar com convicção, mas nunca, eu disse nunca, coloque em ser humano algum a esperança que pertence somente a Deus. Então, esse é o primeiro erro. É preciso manter a perspectiva correta. O segundo erro é igualmente devastador. É quando você permite que o partido político ou a ideologia se torne critério de comunhão cristã. Eu vou explicar isso. Significa dizer, se você vota nele, você não pode ser um cristão de verdade. Não é possível que alguém que vota nesse candidato, que vota nesse partido, seja realmente cristão. Se você apoia aquele ali, com certeza é porque você não ama Deus, não é possível. Não, eu não vou ter comunhão com alguém que pensa desse jeito. Sério. Você está dizendo que Jesus morreu na cruz para nos unir em si mesmo? Mas o que realmente une os cristãos é partido político? Então, olha o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Para que faça todo o esforço. Preservar a unidade dá trabalho, especialmente quando pensamos diferente. Há igrejas sérias, igrejas bíblicas, que quase rachou em 2022. E não foi por heresia, não foi por causa de um pecado moral grave, foi por política. Metade defende um lado, outra metade defende o outro lado. Cultos viraram ringue, grupos de WhatsApp da igreja viraram verdadeiros campos de batalha. E adivinha quem ganhou com tudo isso? Ele mesmo, o diabo. Porque onde tem divisão na igreja por causa de política, não tem bom testemunho. Vamos ver o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Veja que coisa importante, o amor dos cristãos. O amor que se vê na igreja é um testemunho para o mundo. Jesus está dizendo que é por meio desse testemunho, de um testemunho de unidade, de reconciliação, de amor, é que as pessoas iriam conhecê-lo. Jesus não disse se votarem no mesmo candidato. Jesus disse, tiverem amor. E Paulo vai ainda além disso, quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Então, você pode ter a melhor análise política. Pode estar certo sobre economia, sobre moral, sobre tudo. Mas se isso te leva a desprezar, a demonizar, a romper com irmãos em Cristo, você perdeu. Então, esse é o segundo erro. E o terceiro talvez seja o mais comum, é o que mais acontece. Quando a pessoa vai votar com emoção em vez de critérios bíblicos. Vou te fazer algumas perguntas aqui. Por que você vota em quem você vota? Porque ele é carismático, é um cara legal, é simpático? Porque ele fala bem? Porque ele é crente? Eu vou votar nele porque ele é o menos pior. Seriam esses os melhores motivos ou será que você tem critérios bíblicos claros? Sim, porque o que eu tenho visto por aí é o seguinte: muitos cristãos votam por simpatia, por emoção, por feeling. E aí elegem pessoas sem caráter, elegem corruptos, elegem mentirosos. E depois reclamam que os políticos são ruins. Veja o que nos diz Provérbios capítulo 29. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Repara bem aqui, quando os justos governam. Aqui não diz quando os carismáticos, os mais queridos, os mais simpáticos, os que falam bem governam. Nada disso. Não diz quando os que prometem, fazem as melhores promessas governam. Diz exatamente quando os justos governam. E aí talvez você me pergunte, mas como que eu sei que alguém é justo? Com certeza não é pelo que ele diz, é pelo que faz. Jesus foi muito claro em Mateus 7, pelos seus frutos os conhecerão. Então, antes de votar, pergunte qual é o caráter dessa pessoa. Não o discurso, o caráter. É uma pessoa íntegra? É honesta? Trata bem a família? Os funcionários? Os adversários? Segunda pergunta que você deve fazer: qual é o histórico desse candidato? Qual é o histórico dessa pessoa? O que essa pessoa fez quando teve a oportunidade de fazer? Como ela sempre administrou as coisas que foram confiadas a ela? E ainda uma terceira pergunta: as propostas que essa pessoa está fazendo, elas são realistas? Será que não são propostas irreais só para ganhar voto? Tem muito disso na política, promessas vazias só com o objetivo de se eleger. Meu irmão, minha irmã, votar sem critérios é irresponsabilidade. Votar na pessoa só porque ela é crente, é ingenuidade. Até porque, como nós sabemos, tem muito lobo vestido em pele de cordeiro. E tem sim muito crente que usa o nome de Deus para conquistar poder e enriquecer. Então esse foi o terceiro erro. E agora, como que a gente faz para evitar esses três erros?
Recapitulando rapidamente. Primeiro erro, messianismo político, tratar candidato como salvador. Segundo erro, divisão na igreja, partido virando critério de comunhão. E o terceiro erro é aquele voto emocional, a ausência de critérios claros, de critérios bíblicos na hora de votar. E agora, então, vamos falar sobre como evitar isso. Primeiro, lembra sempre aonde está a sua esperança. Não em Brasília, mas em Cristo. O candidato pode ganhar, pode perder, mas a sua paz não pode depender disso. Segundo, antes de querer ter sempre a razão, escolha a unidade. Você pode discordar do seu irmão, você pode discordar das pessoas politicamente e ainda assim continuar amando essa pessoa, continuar orando com ela, continuar servindo ao lado dele. Porque o que nos une é Cristo, não partido político. Terceira forma de evitar aqueles três erros é estabelecer critérios claros, critérios objetivos, critérios bíblicos antes de votar. Então senta aí, se você está de pé, se ajeita, pega papel, pega caneta ou abra o teu bloco de notas e escreva. O que a Bíblia diz sobre liderança? Sim, porque quando nós elegemos políticos, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos escolhendo líderes para estarem à frente do poder executivo, do poder legislativo do nosso país. A Bíblia fala muito das características de bons líderes: caráter, integridade, justiça, humildade, serviço. E aí, antes de votar, avalia os candidatos à luz desses critérios. Não do que eles dizem, mas do que eles são. Você consegue fazer isso. E se você fizer, você vai votar com a consciência tranquila. E, o melhor, com o testemunho preservado. Então, recapitulando aí os três, primeiro, você vai evitar, o primeiro erro que você tem que evitar é o messianismo político. O segundo erro é a divisão na igreja. O terceiro erro é o voto emocional. E aí a pergunta, você comete algum desses erros sem falsidade espiritual, sem justificativa, honestamente? Escreve aqui nos comentários qual desses erros você já cometeu. E qual deles você vê acontecendo na igreja? Muito bem, esse é então o quarto vídeo da nossa série Cristão e Política 2026. Se você ainda não viu os anteriores, você dá uma conferida aqui embaixo nos comentários. Vou deixar o link de todos os vídeos lá. No vídeo 1 nós falamos do cristão, fizemos a pergunta, o cristão ele pode falar de política? É um assunto que diz respeito aos cristãos? E aí nós tratamos ali do fundamento bíblico. No segundo vídeo, nós falamos em como votar sem idolatrar um candidato. No terceiro vídeo, fizemos a pergunta, Babel ou Jerusalém? Onde está a sua esperança? E hoje nós estamos aqui falando dos principais erros que os cristãos cometem na hora de votar e como evitar esses erros. Então, fala para mim, também você pode deixar aí nos comentários, tem alguma dúvida sobre essa relação igreja e Estado? Essa relação do cristão com a política que você gostaria de tirar? Alguma questão que você gostaria de ver a gente tratando aqui em nosso canal? Deixe nos comentários a sua questão. Nós estamos sempre dando uma conferida, lendo e, na medida do possível, respondendo. E quem sabe a sua ideia, a sua sugestão, a sua pergunta não vira também mais um vídeo aqui no nosso canal. Você tem alguma sugestão de tema? Não só sobre política, claro, sobre qualquer tema visto por uma perspectiva cristã, deixa nos comentários abaixo. E quem sabe a gente dá uma olhada ali e transforma num vídeo. Deixa a sua sugestão aqui nos comentários. E claro, inscreva-se no canal, é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ficar sempre por dentro, receber as notificações dos próximos vídeos. E também compartilha esse vídeo com o irmão da igreja, coloca lá no grupo de WhatsApp. Você de repente lembrou de alguém que gostaria de escutar isso que você escutou aqui nesse vídeo? Compartilhe o vídeo. E lembra, a eleição vai passar. Políticos vão decepcionar. Mas e a Igreja de Cristo? Ela precisa continuar sendo sal e luz. E para isso, nós cristãos precisamos parar de cometer esses erros. Que Deus te abençoe e seja você uma bênção.